Olá, gatinhos e gatinhas! Hoje nós vamos falar sobre o Covid e as populações indígenas. Não estou tão alegre como no vídeo passado, porque o cenário é muito nefasto para a população indígena e é uma população que eu tenho bastante apreço, porque eu vivi 12 anos em aldeia indígena por conta do trabalho do meu pai. Não, graças ao universo, ele não era garimpeiro e nem invasor de terras indígenas. Meu pai é funcionário da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que é um órgão do Estado que presta assistência e tem outras funções em relação aos assuntos indígenas. Então eu tive memórias afetivas, experiências com essa população muito ricas, e o cenário atual é bastante preocupante em relação à continuidade até e à sobrevivência desses grupos indígenas. Então vem comigo, nós vamos falar hoje sobre populações indígenas e o Covid-19. Os dados eu retirei do site do IBGE e da FUNAI. Quem quiser ir lá e dar uma conferidinha pode ir, tá? Em 1500, antes da chegada dos portugueses até 1500, aqui no Brasil, havia de 6 a 10 milhões de indígenas no Brasil. Hoje, existem 816 mil índios. Houve uma redução. Hoje a população indígena só representa somente 0,5% da população brasileira. Então, a tendência mundial é o crescimento demográfico. A gente sabe que está tendo um crescimento da população mundial, e os indígenas enfrentam o processo inverso. Teve a sua população reduzida. Por que será, né? Não é segredo para ninguém. Os índios somam 305 grupos étnicos, grupos diferentes em suas etnias e línguas e costumes. Dessa população indígena, 57,7% vive em território indígena. Então, esse panorama já serve para a gente delinear algumas problemáticas que essa população está sofrendo. Então, vamos lá para a história dos indígenas no Brasil. A história indígena no Brasil é marcada por muito sangue, seja por assassinato direto, causada por disputas territoriais, que o português, quando chegou aqui, foi empurrando os índios para o interior brasileiro, e muitas vezes nesse empurrar não era só empurrãozinho, era dizimar a população. Quando sobrava algumas pessoas, elas iam para o interior, alguns grupos conseguiam fugir, e o extermínio também por doenças. Então, lembra dos dados que eu falei para vocês, de 6 a 10 milhões, hoje nós vemos o grupo reduzido a 816 mil pessoas. Essa história de dizimação por epidemias e doenças, até então, teve vários surtos de epidemias de sarampo, varíola, que dizimaram grupos inteiros indígenas, e o contágio nem sempre foi não intencional. Eu estava pesquisando, as doenças foram usadas como arma biológica por muitos fazendeiros para exterminar grupos inteiros de indígenas. Em 1812, no Maranhão, um grupo de fazendeiros ofereceu 50 vestimentas a 50 índios. Essas vestimentas estavam infectadas por varíola. Esses índios chegaram em sua aldeia, contaminaram todo mundo e contaminaram outros grupos dos quais eles tinham contato no raio de 1.400 quilômetros. Foi o massacre dos Timbiras, em 1812. Então, essa história marcada pela crueldade do homem branco e pela sede por territórios não está mudada. Infelizmente, essa sede por terras indígenas continua. Essas disputas territoriais que aconteciam desde a época lá dos portugueses não desapareceram, continuam até hoje.
Para vocês terem uma ideia, existem 462 terras indígenas já demarcadas e regularizadas. Essas 462 terras indígenas correspondem a 12,2% do território nacional. Olha só, quem tinha tudo para eles, agora tem 12,2%. Havia em processo de demarcação 130 terras indígenas. Quando o atual presidente assumiu, ele interrompeu esse processo de demarcação. Parou tudo. A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que presta assistência e é responsável por fazer o levantamento e a demarcação da terra, vem em processo de sucateamento desde os anos 2000. Mas no atual pleito do presidente Jair Bolsonaro, ela perdeu a função de demarcar terras. Foi dada para quem essa função? Foi dada para o Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura é ocupado pela bancada ruralista. A bancada ruralista, que é a bancada dos fazendeiros, gente, por favor, fazendeiros, não é pequeno produtor. Temos que diferenciar isso daí. Não é porque você tem um pouquinho de terra, é que você é um fazendeiro, tá? Pontuado isso daí, e voltando para a Câmara dos Deputados, que tem 513 cadeiras, das quais 257 são ocupadas pela bancada ruralista, hoje tem a função de demarcar as terras indígenas. Curioso, né? É a mesma coisa de eu pedir para o lobo cuidar do galinheiro, infelizmente. Porque não é segredo para ninguém que muitos desses fazendeiros têm terras ainda em disputa em áreas de quilombolas e em áreas indígenas. Então, esse quadro nefasto de disputa territorial que eu acabei de colocar para vocês aqui, que na atualidade veio sendo agravado, é o responsável também por inúmeros assassinatos de liderança indígena. É alto o número de lideranças indígenas que tentam somar vozes aí a esse processo de perca de território cada vez mais agravante devido a essa política assumida e que tem sua vida ceifada. Parece 1500, mas não é. E para agravar tudo isso, chega uma doença, que é a Covid-19, que tem uma alta letalidade entre os indígenas. A letalidade entre a população indígena do Covid-19 corresponde a 8,8%, e entre a população brasileira corresponde a 5,1%. Nós temos que ter preocupações com essa doença porque ela pode acelerar a dizimação de grupos étnicos inteiros, porque os indígenas muitas vezes têm suas áreas de deslocamento em relação aos postos de assistência de saúde muito grande e também possuem um estilo de vida comunitário onde o contágio da doença é muito maior. Então, a morte de populações e de etnias e de riquezas culturais pode ser muito interessante para outros grupos aí que nós acabamos de falar. Por isso que é tão preocupante e a gente deve somar a nossa voz a essas denúncias que está havendo, que está acontecendo numa imprensa muitas vezes alternativa, nessa imprensa alternativa, e muitos artistas estão levantando essa preocupação que é a morte acelerada da população indígena pelo Covid-19. Então, esse vídeo é mais no sentido de uma preocupação, de uma denúncia e assim, de um pesar muito grande em relação à população indígena. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham aí aprofundado essa reflexão, que essa doença pode ser muito mais letal a grupos minoritários, e curtam esse vídeo, compartilhem com algum amigo. Até o próximo vídeo.